Olá, alunos do nono ano, bom dia a todos. Sou a professora Gisele Palmeira. Estou aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho mais sobre os nossos conteúdos aí do nono ano, né? Lembrando aí que são conteúdos de Química e Física. Então a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre a introdução de Química, tá bom? E aí vamos conhecer o conteúdo da aula 66, que é justamente aí as propriedades da matéria. Tá bom? Então esse é o conteúdo da nossa aula. Vimos na nossa aula anterior sobre a matéria, né? O que é matéria? É tudo aquilo que tem massa e que ocupa lugar no espaço, né? A gente já aprendeu isso na nossa aula passada. E a gente viu que a matéria, ela é constituída por moléculas e por átomos, tá bom? E aí na aula de hoje, a gente vai aprender sobre suas propriedades. A gente vai observar na nossa aula que tem as propriedades que são gerais, que ela é comum a qualquer tipo de matéria, qualquer objeto, né? Ela é comum a todas elas. E tem as específicas, que a gente vai conhecer um pouquinho mais no final da nossa aula. E aqui a gente trouxe exemplos de matéria, né? A gente tem aqui, ó, moedas, a gente tem aqui o gelo, né, que é a água no seu estado sólido. A gente tem aqui balões que representam o ar, né? Então a gente já sabe que dentro do balão o que é que tem? O ar. Né? Então, o ar ele vai ocupar o quê? Um lugar nesse espaço, né? Lembrando aí do conceito de matéria, tá bom? Então, essas aqui são propriedades gerais, né? A gente trouxe aqui alguns exemplos de matéria para a gente relembrar esse conceito. Tá? E quanto às propriedades gerais, vamos conhecer cada uma delas. A primeira, olha só, é a massa. Né? O que é a massa? Falamos um pouquinho na aula anterior. É a medida da quantidade de matéria de um corpo. Então, a massa eu consigo quantificar. Né? Então, aqui a gente tem um instrumento bem utilizado para fazer essa medição, né? Essa aferição. A gente tem aqui, ó, a balança, né? Quando a gente vai lá na drogaria, a gente quer saber o quê? A massa, né? Quantos quilos eu tenho? E aqui a gente tem essa representação, né? Da balança. E eu acredito que seja um homem, né, que esteja aqui, ó, realizando, né, subiu na balança para saber o quê? Quantos quilos ele tem. Então, quando a gente faz esse processo, a gente está sabendo o quê da minha matéria ali? A minha massa, a quantidade de matéria que tem em um determinado corpo, tá bom? Então, aqui a gente tem o exemplo da balança, quando a gente sobe para saber ali a quantidade de matéria. Temos também uma outra propriedade que é chamada de inércia. Olha só. O que é a inércia? É a resistência que um corpo oferece a qualquer tentativa de variação do seu estado de movimento ou de repouso. Né? Então vamos iniciar falando sobre o repouso. Quando a gente acorda, né? Estamos lá dormindo, deitadinho. Quando a gente acorda, o que a gente precisa? De uma força para sair desse repouso, né? A gente precisa de uma força para levantar da cama, tá? Então é justamente essa resistência que o corpo oferece, né? Se eu estou lá deitada, no meu repouso, o que eu preciso? De força para levantar. E também quando está realizando o movimento, né? A gente tem aqui o exemplo, ó, de uma pessoa no cavalo, né? Vamos imaginar ali que esse cavalo está em movimento, ele viu algo, né? Ou se assustou e parou rapidamente. Né? Então, quando esse cavalo está em movimento, a pessoa que está aqui acima, ela também realiza esse mesmo movimento. Mas se o cavalo ele para ali bruscamente, a tendência dessa pessoa é continuar esse movimento. Por isso que ela tende, ó, a ir para frente, tá bom? O mesmo acontece quando a gente está no carro ou no ônibus, né? Vamos imaginar ali que você está dentro do carro, realizando o movimento ali, né? O carro está acelerando e aí ele teve que parar, frear rapidamente. O que acontece com o seu corpo? Ele vai para frente e retorna, né? Por isso que é importante o quê? O cinto de segurança, né? Que é justamente para segurar ali o nosso corpo naquele local, tá? Então, por que isso acontece? Porque o nosso corpo tende a estar em movimento, tá? Então, essa é a inércia. Vamos conhecer aqui o próximo, que é o peso. O peso está relacionado com a força gravitacional entre o corpo e a Terra. Tá? Então, o que é o peso? É a relação justamente das diferentes massas e a sua gravidade. Né? Por que a gente consegue ficar em pé? Né? Por que a gente consegue andar? Por quê? Porque existe uma força gravitacional que leva aqui, ó, para o eixo da Terra. A massa da Terra é muito maior.
Por isso que ela consegue puxar, tá? Então, o que acontece? A minha massa aqui na Terra, por exemplo, é 60 quilos, né? Eu consigo andar normalmente, né? Porque a massa da Terra é muito maior. Então, ela vai realizar ali, ó, essa força gravitacional, esse peso. Mas se eu fosse para a Lua, por exemplo, né? A minha massa seria a mesma, 60 quilos. Porém, lá na Lua, a massa da Lua é menor. Então, eu iria flutuar, né? Eu não iria ficar assim como eu fico na Terra. Por quê? Existe uma diferença justamente da massa com a gravidade, tá bom? E essa associação da massa e gravidade é justamente o peso, ok? Vamos para a próxima propriedade, que é elasticidade. O que é elasticidade? É onde a matéria tende a retornar ao seu volume inicial após cessar a força que causa a compressão. Né? Então aqui a gente tem um clássico pula-pula. Né? Todo aniversário de criança tem que ter um pula-pula. Né? Então as crianças ficam ali, ó, pulando, saltitando, dando cambalhota. E esse material aqui, que fica logo abaixo, ele é bem elástico, né? A gente observa que ele baixa, mas ele volta ao seu estado normal, né? Então, enquanto as crianças estão pulando, ele está realizando aqueles movimentos. Mas quando as crianças saem, ele volta a seu estado inicial, ok? Essa relação a gente fala sobre elasticidade. A gente pode também relacionar o nosso corpo, né? A gente consegue, ó, puxar aqui a nossa pele, vocês podem realizar essa atividade, e aí quando você solta, ela volta ao seu estado inicial. Isso acontece por quê? Tem elasticidade, né? Tem fibras elásticas presentes aqui no meu organismo, tá bom? O próximo é a compressibilidade. O que é a compressibilidade? É onde a matéria tende a reduzir o seu volume quando submetida a certas pressões. E aqui a gente tem um experimento que é bem simples, né? Se vocês tiverem uma seringa sem agulha, tá? A gente realiza aqui esse experimento. E aí, como é realizado, né? Para a gente entender como é que funciona a compressibilidade. Vamos imaginar que a gente tem aqui essa seringa aberta, tá? Dentro dessa seringa o que tem? O ar, né? O ar está presente ali no nosso ambiente. E o ar, né, as partículas de gases, elas se expandem, elas se movimentam, elas estão presentes ali naquele espaço, ok? Então, o espaço aqui dessa seringa está com ar. Mas se eu pressiono aqui, ó, a pontinha da seringa, e essa estrutura final, que é o êmbolo, aquele que entra e sai, que ele realiza esse movimento, se eu pressionar esse êmbolo com essa pontinha fechada, a gente vai perceber que esse êmbolo ele não chega até o final. Por que ele não chega? Porque dentro dessa seringa eu tenho ar que foi comprimido, né? Então aquele espaço que o êmbolo não consegue quando a gente empurra o nosso dedo, porque aqui essa pontinha está fechada, né? E aí o ar não consegue escapar. Ele está ali dentro comprimido, tá? Esse processo é chamado de compressibilidade, onde eu vou ali, ó, comprimindo aquele ar presente na seringa, tá? Então é um experimento bem simples que a gente consegue fazer essa observação. Uma outra propriedade, olha só, é a extensão. É onde a matéria tende a ocupar lugar no espaço, né? Então, se ela ocupa lugar no espaço, a gente está falando de volume, tá? Então, quando a gente fala de volume, de extensão, de ocupar lugar no espaço, a gente não fala somente da matéria no seu estado líquido, tá? Qualquer matéria, ela vai ocupar lugar no espaço, né? Então, a gente tem aqui essa representação, né, das pessoas que estão ocupando lugar. Eu estou aqui ocupando um lugar, né? Se eu pego ali um copo com água, aquela água dentro do copo está ocupando lugar, né? O ar que está presente aqui nesse ambiente, ele também está ocupando lugar, tá? Então, extensão é justamente isso, é o volume, é tudo que ocupa lugar no espaço. E temos também uma outra propriedade, que é chamada de divisibilidade, né? O próprio nome já diz pra gente, né? Ela consegue o quê? Se dividir, né? Então, a matéria ela pode ser dividida em porções cada vez menores, e aí ela não perde a sua propriedade química, tá? Eu tenho aqui, ó, um copo de vidro, né? O copo quebrou. Ele não vai deixar de ser vidro. Ele está aqui, ó, todo quebrado, com várias partículas pequenas. Ele se dividiu, mas ele não perdeu sua propriedade. Se eu pego um pedaço de papel e rasgo esse papel, né, em vários pedacinhos, eu estou dividindo esse papel. Ele não deixou de ser papel, né? Mas eu consigo ali, ó, dividir esse material.
Qual é o nome desse processo, dessa propriedade? Divisibilidade. Eu estou dividindo em partículas cada vez menores, tá bom? Temos outra, que é chamada de impenetrabilidade. Essa frase aqui é bem comum, né? Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. E para falar da impenetrabilidade, a gente tem aqui, ó, um outro experimento. Esse aqui vocês também podem realizar na casa de vocês, tá? Vocês podem pegar uma bacia com água, enche a bacia com água, pega um copinho pequeno e emborque esse copo dentro da água. Vocês irão perceber que vai sobrar ali um espacinho dentro do copo que não vai ter água, né? Por quê? Porque existe um ar ocupando esse espaço. Para a gente observar com mais atenção que não vai ocupar água nesse espaço, vocês podem colocar um papelzinho enrolado no fundo desse copo. E aí vocês vão perceber que esse papel não vai molhar, né? Porque ali tem o espaço das outras matérias, né? Do ar, do papel, né? Onde a água não vai ocupar. Tá? Então, impenetrabilidade é quando a gente sabe que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Quando, por exemplo, eu pego uma garrafa de água, né? Eu quero encher aquela garrafa, na verdade, eu quero encher a garrafa com água. Dentro da garrafa, o que eu tenho? O ar atmosférico, né? Aquela garrafa não está no vácuo. Mas quando eu vou colocando água naquela garrafa, o ar vai saindo e a água vai preenchendo, tá bom? Porque o ar e a água não vão ocupar ali aquele mesmo espaço, tá bom? Então, é a impenetrabilidade. Muito bem. Então, a gente conseguiu observar as propriedades que são gerais a qualquer tipo de matéria. Porém, tem propriedades que são específicas, onde a gente consegue ali, ó, observar com mais detalhes cada tipo de matéria. Essas propriedades específicas, elas são divididas em físicas, químicas e organolépticas. E nessa aula a gente vai falar com mais detalhes sobre essas propriedades, tá? Lembrando que não são somente as organolépticas, tem outras propriedades também que são específicas da matéria. E aí, ó, a gente tem algumas informações. Todas as substâncias puras apresentam individualmente diversas propriedades específicas. Quando tais características podem ser percebidas pelos sentidos, elas recebem o nome de organolépticas. E aí a gente tem o significado desse nome, que vem do grego, né, onde organon significa organismo e létipo significa impressiona, porque a gente consegue observar o que está no ambiente através dos nossos sentidos, sendo eles cor, brilho, odor, sabor e textura. Vamos observar sobre a cor. Né, a cor é uma propriedade organoléptica percebida pela visão, né? Então a gente já sabe que o sentido da visão, para ele acontecer, é necessário um órgão bem específico que é o nosso olho, tá bom? Então o nosso olho, ele consegue ali, ó, captar a luminosidade do ambiente. E aí a gente observa essa imagem justamente que mostra pra gente o espectro eletromagnético, que vai ali do vermelho até o roxo, que são as cores que a gente consegue captar, né, através dos nossos olhos, né? Então essa luz, a gente na verdade só consegue observar tudo que está ao nosso redor devido à luminosidade, né? Se a gente estiver num ambiente totalmente escuro, a gente não consegue captar esses objetos, porque precisa de luz para a gente conseguir reconhecer e identificar cada um deles, tá bom? Então a cor é uma propriedade organoléptica percebida ali pelo sentido da visão, através dos nossos olhos, que irão captar essa cor e levar essa informação até o nosso cérebro, ok? Vamos para o próximo. O odor, popularmente conhecido como cheiro, né? O odor é definido como tudo aquilo que pode ser definido pelas células olfativas. Essas células olfativas, elas estão presentes onde? No nosso nariz, tá bom? Na cavidade nasal. Então, lá na nossa cavidade nasal, que é o órgão específico para a gente sentir ali esse odor, eu tenho células especializadas, que são as células olfativas, onde essas substâncias irão ali, ó, ser levadas até o nosso cérebro para reconhecer esse odor, tá? E a gente tem a representação aí, nessa imagem, né, da pessoa cheirando ali uma flor, tá? Ela vai, através dessas substâncias presentes na flor, através das células olfativas, levar essa informação para a gente conseguir identificar o tipo de cheiro ou de odor que a gente está sentindo naquele momento. E o sabor?
né, o sabor é aquilo que o ser humano pode detectar através das papilas gustativas, tá? Na nossa língua, né, a gente tem ali diversas papilas gustativas. Quando a gente está ingerindo o alimento, a gente utiliza a nossa língua, né, para realizar o movimento desse bolo alimentar. Né? Então, a nossa língua ela tem essa papila gustativa que vai justamente identificar se aquele alimento é salgado, se é doce, se é ácido, se é azedo, tá bom? Então, o sabor a gente consegue identificar através das papilas gustativas presentes na nossa língua, onde ela identifica ali, ó, o meu paladar, tá bom? E quanto à textura? A textura é percebida pelo tato, né? Então, a textura ela representa o aspecto da superfície, que pode ser lisa, rugosa, áspera, macia, ou ondulada. Aí eu tenho duas imagens, né? A gente tem ali uma imagem que representa pra gente uma textura mais rugosa, né, na nossa primeira imagem, e na segunda imagem é como se fosse uma madeira mais lisa, né? Então, se eu tocar nessas duas estruturas com os olhos vendados, eu vou conseguir identificar qual é a rugosa e qual é a lisa, porque eu tenho ali, ó, aspectos no meu tato, células sensitivas que irão conseguir observar essa superfície. Na verdade, eu vou conseguir tocar nessa superfície e aí eu vou identificar se ela é lisa, se ela é áspera, se ela é rugosa, tá bom? Então, essa propriedade é a textura. Muito bem, né? Então a gente observou que as propriedades organolépticas estão relacionadas com os órgãos dos sentidos, os órgãos sensoriais. E aqui a gente trouxe novamente a representação deles, né? Eu tenho ali a audição, onde eu consigo, ó, escutar tudo que está acontecendo aqui ao meu redor, né? Os órgãos sensoriais, as vibrações sonoras que irão levar essa informação ao meu cérebro e aí eu vou conseguir identificar que som é esse. O olfato, né? Ali, ó, as minhas células relacionadas à minha cavidade nasal que irão identificar as substâncias, eu vou identificar qual é aquele odor, qual é aquele cheiro. O tato, né, que está relacionado com a textura, que eu consigo ali identificar também aquela superfície. A visão, né? Lembrando que para a gente conseguir enxergar, né, a gente tem aqui o nosso olho, é preciso de luminosidade, né? Então a luminosidade faz com que eu consiga identificar os objetos que estão ao meu redor. E no paladar, eu tenho a língua, né? A gente tem aqui as papilas gustativas, onde eu consigo sentir o sabor. Eu sei que é azedo, eu sei que é doce, eu sei que é salgado, porque na minha língua eu tenho papilas especializadas que irão me auxiliar nessa percepção, tá bom? Então, esses são os órgãos sensoriais que estão relacionados com essas propriedades organolépticas que são específicas de determinada matéria. Muito bem, espero que vocês tenham compreendido. Vamos agora para a nossa dinâmica local interativa. Questão 1. Defina uma propriedade da matéria e cite exemplos. Questão 2. Escreva a importância dos órgãos do sentido e a sua relação com as propriedades organolépticas.
Muito bem, estamos de volta para fazer a correção das nossas questões, né? Duas questões aí bem simples. E aí, antes de dar a resposta, vamos observar o que vocês responderam, né? Então, na questão 1 era para definir uma propriedade da matéria. Vocês conheceram várias propriedades e citar exemplos, né? Então, vamos lá. Olha só, a gente tem aqui a participação do Daniel, é isso? Não, da Ana, né? Ana Isis. Bom, então a Ana Isis colocou ali impenetrabilidade, né? Então a gente observou na nossa aula que a impenetrabilidade é uma propriedade geral da matéria, né? Então, o que a gente poderia definir sobre a impenetrabilidade, né? Será que a nossa aluna colocou aí? Então, a gente tem outra questão? Temos aí, né, Nicole. A resposta da Nicole é vidro? Questão 1, é isso? Bom, então, na verdade, a Nicole colocou ali um exemplo de matéria, tá? Mas era para a gente definir uma propriedade geral, como, por exemplo, a anterior, né, a nossa aluna anterior, que colocou lá impenetrabilidade. Vamos observar se tem outra. Olha, o Matheus também colocou exemplos de matéria, né? Ele colocou ali madeira, alumínio, mas a gente sabe que a matéria ela tem propriedades que podem ser gerais ou específicas, que a gente conheceu na nossa aula, né? A gente viu lá divisibilidade, elasticidade, massa, extensão, inércia, né? São várias propriedades que a matéria tem, tá bom? Vamos lá, né? A gente tem a participação do José Alexandre, que ele colocou aí pra gente divisibilidade da matéria, né? Muito bem, é uma propriedade. Eu observei aqui abaixo uma aluna que colocou elasticidade, né? Ela conseguiu ali citar o exemplo, que foi o exemplo utilizado lá na nossa aula, né? Que é justamente a cama elástica, né? Mais conhecido como pula-pula, isso mesmo, né? Que faz ali a diversão da criançada, tá bom? Muito bem, né? Então, espero que vocês tenham compreendido, né? A gente viu aí alguns exemplos de propriedades gerais da matéria. Vamos para a segunda questão, né? A questão 2.
Olha só. Escreva a importância dos órgãos dos sentidos. Questão 2, né? Dos órgãos dos sentidos e a sua relação com as propriedades organolépticas. Então, a gente viu que essas propriedades, elas são específicas da matéria, né? Onde eu consigo ali especificar de que matéria eu estou falando. Lembrando que das propriedades específicas existem outros tipos. Tá? Existem físicas, químicas, mas as organolépticas, elas estão relacionadas com o quê? Com os órgãos dos sentidos, tá bom? Vamos observar o que os nossos alunos responderam. Tem alguma resposta, né? Porque a gente consegue fazer a comparação da questão 2, tá? Propriedades ali organolépticas. Os órgãos auxiliam diversos funcionamentos em nosso corpo, né? Essa foi a resposta aí do nosso aluno Matheus. Muito bem, né? Então, os órgãos, eles realizam ali alguns funcionamentos sim, mas ele tem ali propriedades mais específicas de captar, ó, tudo que está no ambiente externo, tá bom? Temos aí a participação da Angei, né? Ela fala sobre os órgãos que são necessários para o funcionamento do nosso corpo. Muito bem, né? A importância ali dos órgãos. E esses órgãos dos sentidos, né? Vamos fazer um resumo rapidamente, né? Quais são eles? Visão, audição, olfato, paladar, tato. Através desses órgãos eu consigo reconhecer tudo que está ali no meu ambiente. Tá? Eu consigo, com os olhos vendados, pegar um objeto e já falar algumas características sobre ele. Eu consigo, por exemplo, com os olhos vendados, sentir um cheiro, né, um aroma ali, um odor de um café, por exemplo, e saber e conseguir identificar. Isso aqui é um café, né, isso aqui é um outro cheirinho lá, uma banana, né, uma cebola frita, né? Então eu consigo captar o que está no ambiente através dos órgãos dos sentidos e identificar o quê? Diferentes matérias, elas são mais específicas, tá bom? Muito bem, né? Então vamos lá para a resposta da nossa questão 2. Olha só. As substâncias puras, elas apresentam individualmente diversas propriedades específicas. Quando tais características podem ser percebidas pelos sentidos humanos, elas recebem o nome de propriedades organolépticas, porque está relacionado com o nosso organismo, sendo elas cor, brilho, odor, sabor ou textura. Tá bom? Então, essa é a resposta aí da nossa segunda questão. Eu espero que vocês tenham compreendido sobre as propriedades da matéria, que podem ser gerais ou específicas, tá bom? E aí, até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos vocês.